Eu sou Marcos Farias, sou médico psiquiatra, professor de psiquiatria, tutor da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UNIT, certo? O tema que ficou sob minha responsabilidade hoje à noite foi justamente o tema da neurobiologia da depressão. Para a gente poder iniciar, tá certo? Aqui é uma pequena apresentação sobre mim. Os objetivos que a gente vai ter durante essa breve aula, tá certo? Os objetivos em relação à depressão, algumas teorias que a gente já tem constatadas e mais bem consolidadas no âmbito da saúde mental em relação à neurogênese da depressão, tá? E então, vamos lá, vamos pôr a mão à massa, tá certo? Peço perdão a vocês por esse pequeno atraso. Realmente são as consequências das atividades realizadas à distância. Às vezes as coisas saem um pouco como a gente não espera. Mas para começar falando sobre esse tema, tá certo? A gente precisa primeiro definir o que é a depressão, não é mesmo? Embora todo mundo já tenha ouvido falar sobre depressão, todos nós conhecemos ou convivemos ou já sabemos de alguém que padece dessa doença ou que já padeceu no passado, certo? Mas a depressão tem definições muito claras, tá certo? Ela, de uma forma geral, como a gente entende ela é uma doença mental que gera diversas alterações nas várias funções mentais que a gente tem e que os sintomas mais marcantemente gritantes dela são a tristeza e a anedonia, certo? A anedonia aqui entendido como uma perda parcial ou total do indivíduo na capacidade de sentir prazer nas atividades que ele gostava de realizar, ou que seja, nas atividades que ele considerava antes prazerosas. São justamente dois sintomas centrais em todos os critérios diagnósticos em relação à depressão. No entanto, a depressão não se resume somente a esses dois sintomas centrais, certo? Obviamente não é o intuito nem o objetivo da aula a gente focar de forma significativa quais são os critérios diagnósticos em relação à depressão, mas entre eles a gente tem uma série de vários sintomas, tá certo? Que podem muitas vezes estar ou não presentes no indivíduo que padece da patologia, dependendo da situação. Um primeiro quadro são os quadros que chamam mais atenção, são aqueles relativos às alterações do afeto nos indivíduos com depressão, em que ele pode ter tristeza, irritabilidade, uma hipomodulação do afeto, que do ponto de vista psicopatológico é aquela pessoa que não consegue, por exemplo, sair de uma modulação do afeto triste e rir de uma piada que é contada para ele. O indivíduo ele tende a ter esse tipo de alteração, além da apatia e do isolamento. Em relação às funções instintivas e neurovegetativas, é comum a gente encontrar nos indivíduos com depressão justamente a anedonia, né, que é a perda do prazer, e as alterações no sono, no apetite. Tanto as alterações no sono podem tender tanto para a insônia, quanto para uma sonolência excessiva, e no apetite também pode ir para os dois lados. O indivíduo ele pode padecer de prejuízo do apetite significativo, com perda de peso, inclusive, ou até mesmo ter um aumento muito elevado do apetite. E a redução da libido e outras disfunções sexuais, a perda do prazer sexual. Além disso, existem algumas alterações que ocorrem no campo do pensamento, tá certo? E aí o indivíduo em depressão ele tende a ter pensamentos mais voltados para o espectro do pessimismo, da culpa, um acrescente em relação a ideias acerca da morte, acerca de morrer, ou acerca de se matar, que são justamente a ideação suicida. E também tem outras alterações cognitivas, como dificuldades em relação à atenção, déficits focais de memória, uma menor velocidade de processamento, um raciocínio mais lentificado, além de vários outros campos que podem estar alterados também, mas aí não vamos tratar necessariamente deles aqui hoje, tá? E a quem atinge essa doença, a depressão? E aí,
ela é a doença psiquiátrica com a prevalência mais elevada na população geral globalmente, tá certo? Chegando a uma prevalência total ao longo da vida de 17%. Não é à toa que dizem que a depressão é o mal do século. Tem uma prevalência 2 vezes maior entre a população do sexo feminino. E além disso, diferente de como o senso comum tende a retratar o indivíduo com depressão, ela atinge principalmente a população economicamente ativa. Aproximadamente 50% dos indivíduos que desenvolvem depressão têm entre 20 e 50 anos. Ou seja, é uma doença que traz também uma carga de prejuízo econômico para a sociedade muito grande. Obviamente, não somente prejuízo econômico, prejuízo afetivo, prejuízo parental e por aí vai. E aí, quando a gente tenta explicar de onde é que vem a depressão, a gente não vai tentar se ater aqui necessariamente em teorias muito mais antigas, tá certo? A principal teoria, tá, é a teoria mais antiga, a teoria monoaminérgica. E assim, se essa apresentação fosse aproximadamente uns 20 anos atrás, seria principalmente nela que a gente tentaria focar. Perguntaram aqui se os slides serão disponibilizados. Sim, os slides serão disponibilizados, tá certo, pessoal? Se essa aula fosse há 20 anos atrás, a gente falaria principalmente e basicamente sobre essa teoria monoaminérgica, tá certo? O que era essa teoria monoaminérgica? Aqui vocês têm 3 imagens significativas, de cima para baixo. Você tem os circuitos de neurotransmissão serotoninérgicos no nosso cérebro, os circuitos de neurotransmissão noradrenérgicos e os circuitos de neurotransmissão dopaminérgicos, que obviamente significam como é distribuída no nosso cérebro a transmissão da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, certo? Esses 3 neurotransmissores extremamente importantes para a gente são chamados de neurotransmissores do tipo monoaminas, tá certo? E era justamente nessas 3 monoaminas que a teoria principal, há muito tempo atrás, em relação a como surgia a depressão, se concentrava. Em favor dessa teoria monoaminérgica, a gente tem o fato de que, em relação à serotonina e à noradrenalina, diversos dos circuitos neuronais ricos e que se transmitem através dessas substâncias têm projeções sobre áreas do cérebro responsáveis pelo apetite, pela libido, pela concentração e pelo humor, que nós sabemos são das áreas mais importantes implicadas na depressão. Favoravelmente a essa teoria, em relação à dopamina, a gente tinha o fato de que a dopamina ela regula um dos principais sintomas da patologia, né, que muitas vezes é até por alguns colegas visto como patognomônico do ponto de vista de só existir na depressão, embora isso não seja verdade, que é a anedonia, a falta de prazer nas atividades que o indivíduo antes tinha interesse. Outro fator que falava muito a favor da teoria monoaminérgica eram os achados que os estudos e as pesquisas científicas da época mostravam, tá certo? Por exemplo, muitos estudos mostravam que havia um nível reduzido de serotonina, noradrenalina e dopamina no líquido céfalo-raquidiano dos indivíduos portadores de depressão, não somente no líquido céfalo-raquidiano, como também no sangue e na urina desses pacientes. E, obviamente, outro fator que foi extremamente importante para a consolidação à época dessa teoria era um efeito real que os antidepressivos, que aumentavam a disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica no nosso cérebro, pareciam ter, e tem na realidade, nos sintomas da depressão, não é?
E aí, então, era a ponto que, aquela época, inclusive até hoje em dia, é comum se encontrar em rodas de conversas de estudantes de psiquiatria, de estudantes de medicina, de médicos como um todo, de pessoas da saúde mental, termos como dizer que uma depressão ela era mais serotoninérgica ou que ela era mais noradrenérgica devido às características e os sintomas que os indivíduos apresentavam, embora isso não chegasse a ter necessariamente, naquela época, uma evidência clara na literatura. No entanto, para que a gente conseguisse comprovar que essa teoria explicava completamente os sintomas e os quadros totais relativos à depressão, faltava algo, certo? Por exemplo, a gente tem que o efeito dos antidepressivos se iniciam apenas de 2 a 3 semanas após o indivíduo começar a tomá-los, a ingeri-los, embora o efeito da medicação, da substância, sobre o receptor que vai regular a disponibilidade desses neurotransmissores comece imediatamente. A partir do momento que o indivíduo toma a medicação começa a agir nas sinapses, mas o indivíduo ainda demorava um tempo para responder a essa medicação. Então a gente sabia que faltava alguma coisa aí, certo? E faltava também, realmente, não somente isso, como algo muito importante, que apesar dos esforços de médicos psiquiatras, de outros profissionais da saúde, tá certo, da saúde mental, aproximadamente, somente no máximo 50% dos pacientes com depressão chegavam a atingir a remissão, que é um estado na psiquiatria que a gente considera que o indivíduo está sem sintomas. Obviamente, é impossível o indivíduo com depressão ficar totalmente sem sintomas, porque a tristeza, até certo ponto, é uma emoção normal da vida humana. Mas aí a gente se esperava pelo menos uma melhora de 70% a 80% desses sintomas e aproximadamente outros 50% dos pacientes com depressão não chegam a atingir esse estado, apesar da gente saber que a medicação teria efeito sobre as monoaminas. É aí então que surge, certo, a minha história aí. Obviamente, 20 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, eu não estava vendo essas discussões sendo feitas. Infelizmente. Certo? No entanto, eu, já no início de minha faculdade, devido a alguns estudos que estava realizando, me deparei, isso em 2009, com esse seguinte artigo de Loftus, certo? Em que o que está dito no título é que sintomas depressivos em pacientes com hepatite crônica são correlacionados com níveis plasmáticos elevados de interleucina 1-beta e fator necrose tumoral alfa. Na época, eu estava no 2º ano da Faculdade de Medicina, tinha recentemente descoberto que interleucina 1-beta e fator necrose tumoral são 2 mediadores do nosso próprio corpo dos processos inflamatórios. Isso me gerou bastante curiosidade à época e foi com esse processo de estudar sobre isso que inclusive eu me apaixonei pela psiquiatria. Obviamente não vamos detalhar esse artigo que está na tela, mas só para dar a vocês uma ideia que para idos de 2009, esse artigo é de 2007, vinha-se já borbulhando no âmbito da academia e das discussões científicas o efeito dos mediadores e dos marcadores inflamatórios sobre a gênese da depressão. E aí, em relação à inflamação, o que é que nós temos? Tá certo? Como resultados preliminares iniciais, tá certo? A gente sabe, por exemplo, que a elevação na concentração de citocinas, que são marcadores corporais mensageiros dos processos inflamatórios, são eles que acabam levando a inflamação para o resto das partes do nosso corpo, estavam elevadas no sangue periférico e no líquido cefalorraquidiano de pessoas com depressão. Além disso, a gente começou a perceber que alterações nessas citocinas, nesses marcadores inflamatórios,
faziam com que os indivíduos apresentassem sintomas coincidentes com os sintomas da depressão, como, por exemplo, indivíduos portadores de patologias que elevavam esses marcadores, tinham um maior risco significativo de desenvolver depressão, e até tratamentos, por exemplo, o tratamento para hepatite B, hepatite C e para alguns tipos de câncer, por muito tempo se baseou principalmente no uso de interferon-alfa, que é um marcador inflamatório do corpo humano, para aumentar o processo inflamatório. E esses indivíduos, quando faziam uso de interferon-alfa, desenvolviam sintomas coincidentes aos estados das pessoas com depressão. Além disso, terapias que tinham alvo o sistema imune, terapias que tinham foco em neutralizar a ação de alguma citocina específica, ou a ação de alguns agentes inflamatórios específicos, mostraram resultado também reduzindo os sintomas depressivos que, coincidentemente, os indivíduos também tinham. Além disso, a gente sabe que, apesar do cérebro estar em um ambiente de relativo isolamento dentro do nosso corpo, protegido por uma barreira hematoencefálica que separa o sangue e o resto das substâncias corporais, a maior parte delas, da região onde fica o nosso sistema nervoso, nós percebemos com o passar dos anos e dos estudos que as citocinas, esses marcadores inflamatórios, tinham mostrado uma capacidade de acessar e interagir com praticamente todos os domínios fisiopatológicos relevantes à depressão. Estavam, sim, elevados também no cérebro. E aí eles interviram tanto nos metabolismos dos neurotransmissores, certo? Na formação, na síntese e na degradação deles, em funções neuroendócrinas dos indivíduos e até mesmo na capacidade de neuroplasticidade do cérebro, a capacidade do cérebro de conseguir se modelar e se moldar para conseguir, por exemplo, resolver alguma lesão que tenha ocorrido por algum processo, seja ele qual for. E aí, qual é a relação que a gente tem e vem descobrindo nos últimos anos em relação às citocinas e os neurotransmissores, certo? Primeiro, a gente sabe que as citocinas elas podem ativar uma enzima chamada de indolamina 2,3-deoxigenase. É um palavrão, perdão a todos vocês, certo? Mas eu tentei deixar de uma forma mais simples possível, não podia deixar o nome completo dela de fora, vamos apelidá-la de IDO, tá certo? IDO, certo? Essa enzima tem uma importância muito grande porque ela é responsável pela quebra do triptofano, que é um aminoácido, em quinurenina, outra substância, outro palavrão que eu estou falando aqui para vocês hoje à noite. Perdão mais uma vez, certo? E aí, a gente sabe que o triptofano, o aminoácido triptofano, é um precursor muito importante, é com o triptofano que nós produzimos, por exemplo, serotonina. E a quebra desse triptofano, certo, a partir da ativação que as citocinas fazem dessa enzima ali elencada número 1, diminui a disponibilidade de serotonina, por exemplo, para a neurotransmissão normal. E entre os subprodutos dessa destruição do triptofano, dessa quebra dele em quinurenina, nós temos dois tipos de ácido, certo? Que são produzidos nessa quebra. Não precisam decorar esse nome desses tipos de ácido, tá certo? Pelo amor de Deus. Mas eu gosto de colocar os nomes para vocês terem uma ideia do que é que a gente está falando. O ácido quinurênico e o ácido quinolínico, certo? Me perdoem se o nome estiver errado, eu tentei traduzir do inglês. E a gente sabe que o ácido quinurênico, que é produzido principalmente em algumas células do nosso sistema nervoso central, chamadas de astrócitos, elas podem inibir, certo? Perdão os erros de português pontuais, a liberação de dopamina. Já o ácido quinolínico,
que vai ser aí produzido principalmente por outro tipo de célula do nosso sistema nervoso central, que é chamada micróglia, certo? Que é quase como se fossem as células de defesa do nosso cérebro, aumenta a liberação de dopamina. Perdão, está errado aí no texto, me corrijam. Se vocês já estiverem com o conteúdo, não é dopamina, tá certo? Aumenta a liberação de glutamato, levando à excitotoxicidade, certo? Só lembrando, o slide está errado, não é aumenta a liberação de dopamina, é aumenta a liberação de glutamato. E ambos esses subprodutos da quebra do triptofano são capazes de elevar o estresse oxidativo dentro do cérebro. Em relação à síntese de dopamina, a gente sabe que o interferon alfa, que é outro importante mediador inflamatório, pode causar redução cerebral de outro tipo de enzima, que é a tetrahidrobiopterina. Resumindo, o nome dela é THB, tá certo? O professor nunca ouviu falar disso. Qual é a importância disso? Certo? O THB, tá certo? ATHB é um importante cofator enzimático necessário para a ação de outra enzima, que é a tiroxina hidroxilase. Se você não tem THB suficiente, a função da tirosina hidroxilase é comprometida. E essa tirosina hidroxilase é uma das enzimas responsáveis pela síntese de dopamina. Então, vejam só, de um lado a outro, um mediador inflamatório, como o interferon alfa, leva à redução lá na ponta, no final desse processo, da síntese, da formação de dopamina no cérebro. Em relação às citocinas e à neuroplasticidade, certo? A gente sabe que as interleucinas e o fator de necrose tumoral TNF-alfa, todas essas três siglas aí em cima, são mediadores inflamatórios também, promovem suporte trófico aos neurônios em condições normais, certo? Professor, o que é suporte trófico? Uma quantidade adequada de marcadores inflamatórios no cérebro é necessária para manter o sustento dos neurônios, o funcionamento adequado deles, o funcionamento adequado das células responsáveis pela manutenção desses neurônios. No entanto, um aumento excessivo na concentração desses mediadores pode gerar uma redução desse suporte, certo? Dado para que os neurônios vivam melhor, de certa forma, uma redução da neurogênese, da formação de novas células neurais, além de uma maior ativação glutamatérgica, da neurotransmissão derivada de glutamato, o que pode aumentar o estresse oxidativo e a apoptose das células e gerar um fenômeno que a gente chama de excitotoxicidade, em que o excesso de estímulo excitatório no cérebro se torna tóxico aos próprios neurônios. E aí a gente sabe também que uma expressão elevada de interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, reduz, por exemplo, também a expressão cerebral de BDNF-alfa e seus receptores. O que é BDNF-alfa? BDNF-alfa é uma sigla em inglês para fator neurotrófico derivado do cérebro, certo? O BDNF-alfa é uma importante substância na neuroplasticidade cerebral, na resolução de processos lesivos dentro do cérebro e também para os processos cognitivos dos indivíduos. E aí ele tende a estar diminuído nas pessoas que têm esses mediadores inflamatórios mais elevados. Além disso, os efeitos de estresse agudo e crônico, a gente sabe que eles podem ser bloqueados, os efeitos deles sobre o comportamento podem ser bloqueados, por exemplo, com substâncias que antagonizem esses marcadores inflamatórios, esses mediadores inflamatórios. Isso leva então a gente à conclusão
de que, embora a gente não tenha certeza absoluta de como isso ocorre, tá certo? A gente sabe que os marcadores e mediadores inflamatórios estão presentes e fazem parte do processo de adoecimento por parte da depressão. Em relação às citocinas e ao estresse, tá certo? Em relação ao estresse crônico, ele está associado com um aumento de proteína C reativa, de uma forma geral, no corpo humano, de interleucina 6, que é outro marcador inflamatório, e outros mediadores inflamatórios, certo? Além disso, o sistema nervoso simpático, que é extremamente ativado sob situações de estresse, o sistema nervoso simpático, por exemplo, responsável pela taquicardia, sudorese, tremores que os indivíduos experimentam em situações de ansiedade. Além disso, o cortisol, tá certo? E as catecolaminas, que são justamente a adrenalina, noradrenalina e por aí vai, são capazes de aumentar a quantidade de mediadores inflamatórios no cérebro e no resto do corpo. Além disso, o cortisol, certo, que muitos também já conhecem pelo próprio senso comum como hormônio do estresse, tá certo? Neste contexto de estresse crônico e depressão, os indivíduos podem se tornar resistentes ao efeito do cortisol no corpo. O cortisol, que é um glicocorticoide, e atuaria em decorrência disso, inibindo a atividade inflamatória e as respostas imunológicas, certo? Os indivíduos portadores de depressão e sob estresse crônico se tornam resistentes ao efeito, certo? Insensíveis ao efeito do cortisol, de uma forma geral, o que faz com que, por exemplo, os níveis de cortisol se elevem, já que o corpo não é mais capaz de perceber esse efeito. Além disso, o hipocampo, nós vamos ter um excesso de glicocorticoides causando também uma relativa atrofia do hipocampo, certo? O hipocampo é uma parte do cérebro responsável, por exemplo, por lançar projeções inibitórias sobre o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o eixo responsável, ao final de todo esse processo, pela elevação dos níveis de cortisol no corpo, certo? Essas são apenas algumas informações que muitas vezes parecem um pouco desencontradas, mas que na prática acabam mostrando como esses mediadores inflamatórios podem trabalhar para alterar praticamente todas as dimensões da fisiologia a que os indivíduos com depressão estão submetidos. E aqui a gente tem, de uma forma simples, um esquema de como isso aconteceria, tá certo? Em que o estresse ou as adversidades na vida agiriam sobre o hipotálamo, levando à liberação de CRH, que no final disso aqui vocês poderão ver, quando tiverem em posse dos próprios slides, vai levar, por exemplo, ao aumento da reação inflamatória, um aumento da excitotoxicidade e uma diminuição das monoaminas cerebrais. E quais são as implicações disso para o futuro? Da gente saber, então, que por cima de toda aquela carcaça que a gente tinha, que sabia acerca da teoria monoaminérgica, existe também toda uma interface psicoimunológica, tá certo? Neuroimunopsicológica. Quais são as implicações disso para o nosso futuro, para o futuro do tratamento da depressão? O surgimento e a possibilidade de encontrarmos marcadores que ajudem a identificar pacientes menos propensos a responder ao tratamento convencional. Hoje, por exemplo, a gente sabe que pacientes costumam não responder ao tratamento convencional com antidepressivos, costumam ter concentrações muito elevadas, por exemplo, de interleucina 6. Identificar os riscos, tá certo? Quem são as populações que estão sob risco para a depressão
a partir desse perfil imunológico inflamatório que a gente tem. Pessoas, obviamente, com doenças inflamatórias, pessoas com obesidade, que é uma patologia que aumenta o nível de marcadores inflamatórios. E isso pode ajudar a gente a direcionar estratégias específicas para a prevenção do desenvolvimento de depressão nessas populações. Em relação ao tratamento medicamentoso, por si só falando, isso auxilia muito a gente, por exemplo, a guiar os estudos em direção a novas intervenções, tanto novas intervenções do ponto de vista mirando a cascata inflamatória, tá certo? Com novas drogas ou drogas já existentes. Além disso, ajuda também a gente a dar um novo significado e uma nova importância para as outras abordagens no tratamento da depressão. Por exemplo, as abordagens que visam reduzir o estresse geral a que o indivíduo é submetido, certo? Se a percepção do indivíduo acerca do estresse e do ambiente estressor ao seu redor altera, a gente pode então alterar aquele componente em que o estresse pode levar a uma alteração desses mediadores inflamatórios. E aí nós temos a importância da psicoterapia, por exemplo, do tratamento psicológico, para que o indivíduo trabalhe essa questão. Além disso, tem também a meditação e o exercício físico, que também se mostraram capazes, em diversos estudos clínicos, em diminuir a concentração desses mediadores inflamatórios. Eu espero não ter sido extremamente maçante ou extremamente técnico, tá certo, minha gente? Mas acho que é uma importante contribuição que a gente tem hoje em dia, do ponto de vista de, muitas vezes é muito diferente de como a gente está vendo ou viu na nossa faculdade, ou como a gente vê a partir de outros meios de comunicação e de ensino, que é importante que as pessoas que trabalham com saúde mental tenham conhecimento. Essas aqui são minhas referências, tá certo? Caso precisem entrar em contato diretamente comigo, esses são os meios para entrar em contato comigo. Agradeço a todos vocês e muito obrigado.